Então, galera, a energia aqui do prédio acabou tendo uma queda, durou mais ou menos uns 15 minutos e agora voltou. Então, estou aqui de volta. Eu estava contando a história da minha vida para vocês, né? E parei em 2003, quando eu me batizei. Então, em 2003, eu fiz o curso que essa igreja exigia, né, vamos dizer assim, que é o curso Vida Abundante. E então eu fui batizado dia 26 de julho de 2003. Então, de 2002, 2003 para cá, é que houve esse boom no meu coração, essa experiência profunda, essa experiência que eu disse que é indescritível e é inquestionável, porque aconteceu de dentro para fora, ampliou, aumentou totalmente os horizontes. Não é nenhuma questão de ampliar os horizontes, é como que se novos horizontes fossem criados do nada, do zero. É bem aquela história da criação mesmo, no sentido de que tudo era sem forma e vazia, e de repente disse Deus: haja luz. É essa a experiência da conversão. A conversão é essa força incrível, poderosa, onde uma vez que você tem essa experiência, é incapaz de reverter isso pelas próprias forças. Esse negócio é mais forte que a morte, é a vida eterna sendo plantada em você. Então, quando isso aconteceu, eu acolhi isso com toda receptividade, mas ao mesmo tempo eu vivi aquela espécie de paixão forte, poderosa, que me levou a certos extremos. Eu me tornei um cara chato. Era tão radical aquilo que tinha acontecido em mim, que a minha reação inicial àquilo foi com uma radicalidade do tamanho do mundo, sabe? Foi uma coisa assim avassaladora, ao ponto de muitas pessoas ao meu redor me acharem muito chata, muito chato, e eu concordo com elas. E já confessei isso para minha tia Lourdes um tempo atrás, sobre algumas das minhas chatices. Eu me tornei uma espécie de fanático muito radical com algumas coisas. Eu também sentei com os meus pais um tempo atrás, fomos num lugar muito cheio de árvores aqui em Presidente Prudente, numa faculdade, e eu confessei isso para eles. Eu disse: olha, me perdoem por um bom tempo da minha caminhada eu ter trocado vocês facilmente. Então, é como se eu tivesse me convertido ao Evangelho, eu tive uma experiência genuína de fato, mas ao mesmo tempo eu abracei o mundo gospel, a cultura gospel, como sendo a mesma coisa do que aquilo que estava impregnado em mim como experiência verdadeira e genuína. Então veja só, eu passei pela experiência da conversão, mas eu interpretei erradamente que tudo que eu estava recebendo como informação do nome de Deus era necessariamente verdade. Então, dentre essas coisas que eu recebi e internalizei, eu posso citar toda a cultura evangélica com as suas músicas, com os seus trejeitos, com as suas formatações, recebi tudo, fui internalizando. Também a cultura da comunidade local, quer dizer, onde eu fiz parte, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, também estava carregada de uma determinada tradição em vários aspectos que eu não fazia gestão do que é que entrava dentro de mim ou não. Ou seja, eu fui acolhendo tudo. E é por isso que a Bíblia fala do neófito e do novo na fé, que ele é como
ele vai de um lado para o outro, não é? Guiado por toda roda e vento de doutrina, porque toda criança na fé não sabe fazer as devidas separações. Toda criança na fé não sabe fazer o julgamento necessário das coisas. Ela não tem nem as ferramentas necessárias e ela não tem também a experiência necessária que faz ela e o conhecimento necessário que faz ela discernir entre, olha, isso aqui é o Evangelho, olha, isso aqui é opcional, olha, isso aqui é o Evangelho, é inquestionável, isso aqui não tem conversa, mas isso aqui não, isso aqui é uma opção comunitária, isso aqui é aquilo que a gente escolheu ser como comunidade, mas é possível ser de muitas outras formas, e essa foi a forma que nós como comunidade adotamos. Então foi um momento assim para mim, onde de 2003 para frente eu fui recebendo toda essa cultura como sendo minha. Então tudo que é evangélico é meu, tudo que é gospel tem a ver comigo, tudo que não é evangélico e não é gospel não tem nada a ver comigo. Então você percebe como o evangelho vai se corrompendo dentro de nós? Quando a gente vai agregando valores ao Evangelho, como se o Evangelho não fosse suficiente. Quando a gente vai acrescentando coisas à obra de Cristo, como se a obra de Cristo não fosse suficiente. A gente vai se hibridizando, no sentido de que Jesus passa a não ser mais a única fonte, a experiência máxima da sua fé. Não, agora você está dividido por milhares de experiências, milhares de conhecimentos que você vai tentando fazer caber tudo dentro de você. Até que você enxergue que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que ainda não enxergou e já faz 50 anos que está dentro das comunidades. Tem gente que já está há 70 anos e não sabe fazer a devida separação. Isso aqui é evangelho, isso aqui é apenas uma opção comunitária, isso aqui é apenas uma linha de pensamento, isso aqui é apenas um costume religioso, isso aqui é apenas um modo de fazer as coisas que essa denominação adotou e que vem trazendo por tradição. Tem gente que vai passar a vida toda e vai morrer sem nunca fazer essa distinção. Pois bem, eu me converti ao Evangelho em 2002, 2003 eu fui batizado. E ali eu comecei uma experiência comunitária. Sempre admirei o pastor que me batizou, o pastor Onésimo Ferreira da Silva, que ainda é pastor aqui da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Presidente Prudente. Ele é muito admirado, inclusive, por toda essa denominação, por grande parte dessa denominação, um cara que tem uma retórica assim intocável, sabe falar em público muito bem e é interessante que ele foi se tornando para mim aquilo que em determinado momento foi o padre que eu fiz parte na Igreja Católica. Ele se tornou naquele momento da minha vida como se fosse um pai. Ele me ajudou, até porque nesse primeiro momento a minha família não me apoiava, de maneira especial a minha mãe, e então eu me sentia bastante sozinho. Essa comunidade, eu conheci muita gente boa de Deus ali, muita gente que eu tenho uma estima muito grande por elas, eu amo muito, até hoje, pessoas do Evangelho, gente de Deus, gente amiga de verdade, que me apoiou muito, que me ajudou muito e que formou o meu caráter em muitos aspectos. Eu tenho muitas coisas a agradecer e já fiz isso publicamente, já fiz isso de forma particular e muitas vezes e continuarei fazendo, porque de fato eu aprendi muita coisa boa, ao mesmo tempo que eu agreguei ao meu coração tudo aquilo que eu não devia agregar. E misturei com essa experiência essencial no meu coração. Não é culpa necessariamente da comunidade em si, embora eu identifique várias coisas que
entraram em mim porque a comunidade ou o pastor e aqueles que se diziam os mestres, os ensinadores da comunidade estavam reproduzindo como sendo a vontade de Deus, sim. Parte daquilo que eu internalizei tem a ver com o que eles diziam. Isso é Deus, isso é de Deus, isso é esse o caminho, etc, etc. Seja por ignorância ou seja por ação deliberada, e aí eu não vou julgar o coração de ninguém. Mas grande parte do que eu internalizei foi exatamente por causa dessa atitude de não fazer separação de nada, de não julgar as coisas. Fui guardando tudo para mim. Então, na época em que a Ana Paula Valadão, por exemplo, estava no auge e levava 50 minutos num espontâneo entre uma música e outra, eu estava nessa onda. Eu achava que o choro, as emoções eram a verdadeira prova de que Deus estava ali. Todos os lugares que choravam eram para mim prova suficiente de que Deus estava ali naquele lugar. Por isso, em todos os cultos que eu ia, sempre a busca por uma emoção era constante. Era raro um culto que eu não chorava. E se eu não chorasse, eu buscava chorar até o final. Porque eu entendia assim. E de certa forma, a tradição comunitária que eu estava participando também induzia isso de muitas formas, através de músicas de fundo, na hora da pregação, nas questões de apelos, todo culto tinha apelo, e era aquela explosão, etc, etc, com músicas colocadas de forma estratégica, com força em determinados momentos para provocar determinados sentimentos, músicas mais suaves, etc, etc. E eu pensando que isso é Deus. Deus é essa emoção, Deus é esse choro, Deus é essa... tem tudo a ver com lágrimas caindo. E eu me sentia muito frustrado quando não caíam lágrimas. Porque isso, de certa forma, era visto como frieza. Não chorar, não se emocionar. E eu confundia muito essas coisas com a presença de Deus. O meu culto a Deus comunitário era muito mais emocional do que racional. O meu culto diante de Deus era menos provido de conteúdos e era mais provido de uma busca incessante pela repetição daquele boom que aconteceu em mim, mas que pouco a pouco eu o vi transformado em meras emoções. O arrepio estava se tornando para mim o meu Deus. O saltar, o pular, o dançar, o que na época era chamado de adoração extravagante, como David Quillan e tantos outros, Davi Silva e tantos outros expoentes da música evangélica brasileira naquele período, o que eles propagavam era o que eu comprei como sendo do evangelho para mim. Então, quanto mais demorasse uma música, quanto mais espontâneos houvessem, quanto mais pessoas gritando e pulando houvessem, mais era a prova de que a presença de Deus estava ali no nosso meio. Era assim que eu via as coisas. E então fui me envolvendo com a comunidade. Eu fui me tornando participante de várias coisas, escola bíblica dominical, célula de jovens, ministério de música de um grupo de jovens que tinha, que chamava-se Projeto Barbaracaí. Fui me envolvendo. Aprendi a lidar com um grupo, graças a pessoas muito queridas que tiveram muita paciência comigo em muitos momentos. Nesses momentos também eu fui ganhando mais conteúdo também, até que em 2005, 2 anos depois do meu batismo, eu tive a primeira oportunidade de pregar num culto de jovens. Eu me lembro que o pastor Onésimo sentou assim na primeira fila do banco. Me lembro até hoje como foi essa pregação, tenho ela guardada inclusive de recordação. Foi a primeira vez em que eu me manifestei publicamente no sentido de ensinar outras pessoas a respeito do Evangelho. Isso foi em 2005.
De lá para cá as coisas foram se agravando e ficando mais agudas. O meu envolvimento com a denominação foi cada vez maior, a ponto de 2007 eu larguei o meu emprego e fui ser secretário dessa denominação. E em 2007 eu já comecei inclusive a liderar grupos, um pouco antes ainda, 2006, 2005, eu comecei a liderar grupos de célula com outros amigos, depois ajudei no estabelecimento de um ponto de pregação em um determinado bairro aqui da cidade. E fui ficando cada vez mais agudo, mais intenso no sentido de cuidar de pessoas, de lidar com pessoas. Fui me descobrindo também nesse processo, ao ponto de fazer o curso de teologia por 3 ou 4 anos e me formar assim. Me tornei oficialmente perante a denominação presbítero, consagrado. E então, depois dali, assumi a primeira congregação sozinho, né, como pastor. Em 2008, depois que eu me casei, 3 meses depois eu fui pastorear uma comunidade na cidade de Álvares Machado, junto com o irmão. Depois eu substituí ele lá. De lá para cá, pastoreei outra comunidade em Alfredo Marcondes. E a ideia que eu tinha naquela época era de copiar aquele que era o meu modelo. E o meu modelo era aquele pastor Onésimo. Então, até o jeito dele, o jeito de pregar, o jeito de falar, o jeito de me manifestar publicamente. Então, havia toda uma questão de exigência, de orientação, no sentido de que, olha, você é só um jovem, então se vista, terno e gravata, demonstre respeito pela sua roupa, sua imagem, etc, etc. Então, recebi várias orientações nesse sentido. Então, eu quis copiar o que ele era, o que ele fazia, o que ele manifestava nessas comunidades que eu tive a oportunidade de cuidar. E foi um desastre. Eu assumi uma personalidade que não era minha. Eu fui alguém que não era eu. Eu me isolei, eu me matei para fazer um outro eu aparecer. Eu sempre fui alguém brincalhão, alguém que gosta de dar gargalhadas. Eu sempre fui alguém que gostava, por exemplo, de brincar com as pessoas, de estar junto com as pessoas de forma leve, mas eu fui assumindo uma postura carrancuda, uma postura de que, olha, cada centímetro, cada segundo que você passa com os outros, pense que os outros estão olhando para você, você tem que ser exemplo e você tem que prestar atenção na sua reputação o tempo todo. E aquela idolatria pela autoimagem, sabe? Aquela coisa paranoica e até neurótica, onde o tempo todo você está avaliando a si, aos outros e não querendo mostrar quem você é, sabe? Eu fui caindo nessa. Até que em 2009 eu comecei a perceber Deus me fazendo cair do cavalo. Eu era bastante cobrado por metas estatísticas, eu era cobrado para ter gente dando dinheiro na igreja, eu era cobrado para discipular e evangelizar pessoas. Haviam metas de quantas pessoas eu tinha que discipular por ano, quantas pessoas eu tinha que levar ao batismo por ano. Eu, inclusive, como secretário, promovi um monte de relatórios. Eu tinha que dar conta de arrumar, de ter mais gente dizimando na igreja. E eu colocava relatório lá, etc., para todo mundo ver quem dizimava, quem não dizimava. Inclusive, já cheguei a receber a orientação de que, olha, se alguém não dizimou lá na sua comunidade, está fechando o mês, vai lá na casa dela e fala: ô irmão, por que você não dizimou? Vamos dizimar. A esse ponto, eu recebi orientações a esse ponto. E Deus foi me fazendo cair do cavalo, vez após vez. A estrada de Damasco, na minha vida, foi acontecendo muitas vezes. Foi acontecendo de forma sequencial. Eu era fissurado por números e, de repente, Deus ia mostrando a ação dele em situações de pouca quantidade de pessoa. As coisas não andavam para frente do ponto de vista numérico,
Eu era cobrado por causa disso. Eu cheguei, inclusive, a receber a análise de que o meu trabalho não era bom, porque não rendia muito dinheiro e nem muito lucro, nem muitos membros para a denominação. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, eu estava vendo, puxa, Deus está agindo. Em 2 ou 3, Deus está agindo de forma grandiosa. Isso não está contando na avaliação deles. O que conta é quanta gente você leva para o batismo. O que conta é quanta gente está sentada ali para te ouvir. O que conta são os relatórios onde a gente tem que contar quantas cabeças de boi tem no culto. O que conta é quanto de dinheiro entrou. O que conta é quantas pessoas eu agariei para os ministérios. O que conta é quantos eventos eu promovi por ano. O que conta são essas coisas externas o tempo todo. Mas aquilo que estava acontecendo de essencial na comunidade, na hora da análise do que estava acontecendo, não era levado em conta. Até que então os meus olhos foram se abrindo, Deus foi me fazendo cair do cavalo. Paralelamente, então, eu fui me afastando, vamos dizer assim, desse pastor como um modelo para mim, porque eu já ia vendo algumas incoerências. Eu fui fazendo algumas perguntas e as respostas que eram dadas não eram suficientes para, de fato, satisfazer o teor das perguntas. Algumas eram respondidas de forma superficial, outras se fugia do assunto. Daí eu fui enviado para uma outra igreja, uma comunidade num bairro pobre. E então eu me apaixonei pela comunidade, pelas pessoas ali. E como eu era secretário da igreja, eu tinha bastante tempo para ver vídeos. Inclusive usei mal parte desse tempo. E ao mesmo tempo via muitos vídeos interessantes e conheci exatamente nessa época, 2010, final de 2010, eu conheci o Ed Renekiewicz, tanto pela internet quanto pessoalmente. Conheci também o Ariovaldo Ramos, conheci um pouco da história do Ricardo Gondim, e então conheci o Caio Fábio. E essas coisas esses conteúdos começaram a enfervecer no meu coração. Começaram a me fazer questionar algumas coisas, começaram a me fazer pensar coisas que eu não havia pensado. O meu senso crítico foi sendo aguçado, e até o ponto de eu ir percebendo as minhas próprias mazelas. Então, eu não fui imediatamente tentar salvar a denominação, eu não fui tentar propor absolutamente nada do ponto de vista generalizado da coisa. Eu tinha uma comunidade que eu cuidava, então todas as mudanças que eu entendia serem necessárias, eu fui então aplicando ali na comunidade. Eu lembro que eu dizia assim para a Thalita, olha, eu não sou responsável pela denominação, eu não sou responsável pelo campo, eu não sou responsável pelas igrejas evangélicas, avivamento bíblicos no Brasil, nem em São Paulo, eu sou responsável pelas pessoas que estão perto de mim. Então vamos cuidar desse pessoal, vamos tentar nos desintoxicar daquilo que a gente se intoxicou, vamos cuidar dessa gente. Vamos evitar o caminho do fariseu que coloca cargas pesadas sobre os outros. Vamos evitar o caminho da religiosidade que a gente estava tão entranhado. Eu era um religiosinho necessitado de muita ajuda. Vamos pelo caminho da simplicidade, esse caminho que a gente está percebendo, e as mesmas percepções que eu ia tendo, a Thalita ia tendo também. As mesmas percepções que eu ia tendo na experiência com a graça de Deus, a Thalita ia tendo também, e ela foi se desvencilhando de muita coisa também nesse processo. E passei por 1 ano e meio, mais ou menos, ainda nessa comunidade, sendo pastor dessa comunidade, ensinando o evangelho na sua simplicidade. Eu não obrigava ninguém a dar o dízimo, eu não obrigava ninguém a ir aos cultos. Eu preguei contra
essa idolatria aos eventos, aos números, e eu fui tentando ajudar os irmãos a enxergarem a beleza da simplicidade do um ou dois reunidos em nome de Jesus, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E eu fui ensinando o povo. E eu fui vendo as respostas de generosidade, por um lado, muita gente entendendo, aprendendo. E por outro lado também pessoas que não compreenderam, pessoas que tinham dificuldade de romper com a tradição recebida. E eu ensinei coisas assim preciosas e foi um tempo incrível, porque eram coisas simultâneas acontecendo. Eu sendo desintoxicado e eu sendo instrumento de desintoxicação. Na medida em que eu ia percebendo o Evangelho na sua pureza, eu ia tentando ensinar isso para as pessoas. Então, ora, isso causava todo tipo de receptividade boa, não é? Alegre e do espírito, ao mesmo tempo perseguições. E comecei a passar por certas situações onde as pessoas começaram a levantar calúnias, começaram a falar coisas estranhas sobre mim e a espalhar boatos. Isso no âmbito daquele lugar que eu fazia parte. Não tinha mais prazer nos encontros, não é, de lideranças, porque os encontros de liderança sempre eram marcados por muita cobrança e por muitas... se excluía aquilo que é espontâneo, natural da comunidade, e tudo era tratado como uma espécie de empresa, organização, e ia ao ponto de contar cada cabeça de pessoas que estavam ali presentes no culto. Então imagina o tipo de controle que se queria ter e queria se exigir das pessoas naquele ambiente que eu participava. Até que no final de 2012 entrou um outro pastor para esse lugar, que iria cuidar ali de algumas comunidades, uma delas era a minha, né? Que iria supervisionar o trabalho que estava sendo feito, vamos dizer assim. E ele começou a deixar bem claro que as coisas não aconteceriam mais do jeito que eu estava caminhando. De que a gente teria que fazer uma ênfase maior em dinheiro, de que a gente teria que fazer mais campanhas e campanhas, e o meu coração já estava longe disso há muito tempo. Meu coração já não tinha nada a ver com esse negócio de campanha, com ênfase em dinheiro. Eu já estava vivendo outra realidade há 1 ano e meio. E a comunidade estava ali, não é? Se movimentando, aprendendo, crescendo juntos. E a gente estava em outra direção. E então ele pediu para eu fazer determinadas coisas que eu não ficaria em paz com a minha consciência ao fazer. Essas ênfases em dízimos, em ofertas, e essa ênfase para juntar pessoas, para dizer para o povo que Deus vai te dar se você der isso, etc, etc, não fazia mais parte do que eu acreditava. Cheguei inclusive a ser chamado para ficar na ponta de uma mesa com um monte de presbítero para dar conta do que eu estava pensando naquele momento. Recebi uma sabatinada de perguntas do tipo: você ama a denominação? E eu disse: não amo a denominação, porque eu não amo o CNPJ, eu não amo uma instituição, eu amo pessoas, eu amo você, eu amo sua esposa, eu amo quem eu conheço, eu amo as pessoas que fazem parte da minha história, eu não amo o CNPJ. Respondi perguntas do tipo: o que é esse negócio que você está dizendo aí? Essas coisas que você tem postado na internet? E eu fui dando uma resposta após outra a cada questionamento. Dizendo com toda clareza, sem medo de nada. E uma das coisas que eu jamais vou esquecer na minha vida é que antes de sair de casa para ir para uma dessas sabatinadas, eu olhei para minha esposa e perguntei assim para ela. Eu disse: Thalita, me parece que o tempo da gente nessa instituição já está no final. As coisas estão se afunilando, eu sinto que estão se afunilando. E eu dependi, assim,
50%, 70% do meu salário era a denominação que pagava, porque me pagava o aluguel, me dava uma cesta básica e me dava uma ajuda de custo, se eu não me engano, de R$ 500, de R$ 600, o que representava cerca de metade do meu salário. E então eu perguntei para ela, e aí? Você está disposta a enfrentar situações difíceis, terríveis? Porque se a gente sair da denominação, ou se nos tirarem de lá, porque a nossa ideia não era sair, porque a gente estava muito satisfeito com o convívio da comunidade, etc. Mas a gente sabia que aquela reunião que foi preparada só para me sabatinar poderia ser o fim, e eu disse para ela, e aí, você está comigo mesmo? Você está comigo? Você está disposta a enfrentar a pobreza? Está disposta a enfrentar o desemprego, a perder metade do salário, 60% do salário? E eu não me esqueço jamais daquela noite em que ela olhou para mim e falou, Rodrigo, eu estou com você. Não importa o que aconteça. Nós estamos juntos nessa batalha. Eu me lembro que eu peguei o meu carrinho, meu golzinho quadrado, fui lá para a reunião, nessa consciência de que eu tinha uma esposa do meu lado e de que nós poderíamos enfrentar tudo. Porque a gente sabia que o que a gente estava plantando no coração daqueles irmãos e o que estava sendo plantado em nós era uma volta, um retorno às origens, retorno à simplicidade, retorno àquilo que é mais essencial, elementar e puro possível. Então, 2 meses depois, passou a sabatinada, não me despediram naquela reunião, mas ficaram, de certa forma, sem respostas para me dar, sem palavras. Houve uma reunião para se decidir o que seria feito no ano. Eu me lembro disso, foi em dezembro de 2012. E então fizeram uma reunião para programar o ano das comunidades. E foi naquele momento em que determinado pastor começou a mandar indiretas para mim, falar um monte de coisas sem querer citar o meu nome, e dizendo reiteradas vezes, olha, nós vamos pegar firme em dízimos, nós vamos pegar firme em ofertas, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, campanha disso, campanha daquilo, e não vou admitir mais que nada aconteça fora da constituição da nossa igreja, etc, 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 até o ponto de eu dizer para ele, olha, irmão querido, eu sei que você está falando essas coisas por minha causa, eu sei que você está falando isso para mim, porque eu te contei a forma como eu estou conduzindo as coisas aqui na comunidade. Por isso eu não quero ser pedra de tropeço no caminho de vocês. Então, eu quero abrir mão do meu cargo de pastor, eu quero abrir mão da minha posição dentro dessa denominação que eu estou participando já fazem 10 anos, desde a minha conversão e o meu batismo. Não vou deixá-los na mão, vou ficar até o final do ano, até vocês encontrarem alguém para me substituir, mas eu estou entre vocês e a minha consciência. E nesse momento eu não posso agarrar-me a outra coisa senão a minha consciência. Eu não posso jogar fora aquilo que o Evangelho está replantando em mim, aquilo que Deus está fazendo em mim como desintoxicação. Eu não posso abrir mão desse negócio. Isso é mais forte do que eu. Isso está me reinventando na existência. E eu não quero ficar no seu caminho. E foi assim, então, que eu abri mão dessa denominação. Eu sentei com o pastor e aquele que havia me batizado, expliquei a situação. De certa forma ele não entendeu, de certa forma disse que entendeu, mas as notícias que eu tenho futuras, depois desses acontecimentos, foram que ele não compreendeu. E eu também fui bem sincero e disse, olha, se eu ficar aqui na sede, como um membro, etc e tal, vou ser uma pessoa bastante, vamos dizer assim, insuportável, porque vocês vão chamar a gente para fazer um monte de coisa que eu não concordo, eu não vou fazer, então de que adianta eu ficar aqui?
Só de passar ali pela porta e ver nome de dizimista, de gente que contribui ali na porta, não é? Para mim aquilo já causa nojo, já causa tristeza. Hoje meu coração está em outro lugar, está em outra direção. Só de ficar meia hora nos apelos, etc, etc, aquilo já sufoca meu coração. Não adianta eu ficar num ambiente onde eu vou ser um estorvo para vocês. Por isso, com toda tristeza no coração, mas entendendo a necessidade, eu estou abrindo mão. E eu quero dizer para vocês que eu não sou ingrato a tudo que eu aprendi aqui. Deixei muito claro para ele, e sempre deixei. Mas eu percebo que o meu caminho está em outra direção. E então, no final, no começo de 2013, eu então já não fazia mais parte dessa denominação. Passei um ano extremamente difícil. 2013 foi um ano de muita tristeza, porque eu percebi que os amigos que se diziam amigos na época, todos praticamente me abandonaram. Todos ficaram de lado, todos não quiseram mais contato comigo, porque estavam chateados, porque estavam magoados, porque para eles era como uma espécie de traição. Essa igreja fez tanto por você e agora você saiu dela, sabe? Então é aquela coisa do orgulho ferido. Eu tive alguns amigos que dá para contar nos dedos, eu não preciso nem de duas mãos para contar. Eu tive amigos de verdade que mantiveram o contato comigo, que me ajudaram muito num momento muito difícil financeiramente falando. Me ajudaram mensalmente a pagar minhas contas. Foi um processo de reinvenção. Eu que vivia 80%, 90% para cuidar de pessoas como pastor e apenas 10%, 15%, 20% para dar aula para os alunos, para completar o dinheiro do meu salário, agora eu fui obrigado a viver apenas, a reconquistar os meus alunos e a viver apenas disso. Então foi um tempo bem difícil, mas o mais difícil não foi me reinventar do ponto de vista profissional. O mais difícil para mim foi, de fato, suportar a solidão de pessoas que diziam ser minhas amigas, de dormir em casa, de assistirem filmes, de passarmos horas juntos. Mas no momento em que eu mais precisava ser compreendido, e elas preferiram se afastar. E a maioria delas até hoje se afastaram. Já fiz contato com a maioria delas, das que eu de fato acho que eram amigos, não é? E conversam comigo, mas é óbvio que não é a mesma coisa, e não tem muita disposição de se encontrar, de estar juntos, independentemente da denominação. Pelo contrário, né? Eles dizem que não tem mais nenhuma mágoa, como se eu tivesse traído, né, a confiança deles, mas o fato é que dizem não ter nenhuma mágoa, mas ao mesmo tempo não tem amizade restaurada, no sentido de a gente se ver, porque existe vida fora daquilo tudo, né? Mas eu também compreendo a realidade deles, já que também praticamente, pelo menos na minha época, era um culto de quinta, de domingo, escola bíblica dominical, era célula na terça, era ensaio não sei em que dia, então praticamente todos os dias da semana estavam ocupados com alguma coisa, e eu entendo que nessa condição é difícil você prever que há vida fora daquilo, que há possibilidade de manter amizades fora daquilo. Então as amizades se restringem muito aos cultos e ao grupo e à comunidade, não acontece muita coisa para fora daquilo. 2013 eu comecei a caminhar naquela igreja Reviver, aquela que eu falei que antes do início da minha conversão eu estava fazendo parte. Eu me encontrei com esses irmãos, comecei a caminhar e fiquei com eles por 2 anos. Foram muito importantes na minha vida, fiz outras amizades, também tive a oportunidade de pregar e de estar com o pessoal da música, fiz bons amigos ali, alguns se mantêm até hoje, também dá para contar numa mão assim, dá para contar. E foi importante porque me acolheram, porque também fizeram parte desse processo, né? Era uma comunidade cuja mentalidade está um pouco mais avançada em vários aspectos,
né? E tem alguém na liderança que tem uma cabeça muito boa, tem muitas qualidades, né? Mas eu acabei deixando então essa igreja reviver em novembro, outubro do ano passado, por motivos que eu prefiro não dizer, mas que acabam sendo óbvio, não é? É a mesma coisa, no sentido de que as coisas se tornam engessadas de certo ponto para frente, de certa instância adiante. Ou seja, a gente ainda é muito preso a templo, a dia de culto, a gente ainda centraliza muito as coisas e eu não suporto mais isso há muito tempo e eu pensei que as coisas poderiam ser diferentes e pela minha ingenuidade acabei então depositando a minha confiança nisso, o que também acabou sendo um desastre. O mesmo processo aconteceu, aqueles que diziam ser amigos desses 2 anos, frequentavam minha casa, dormiam em casa, passávamos tempos juntos, também abandonaram, também ficaram de lado, alguns me consideraram uma ameaça. O Rodrigo deve estar querendo abrir uma igreja, o Rodrigo deve estar querendo de fato criar uma denominação. Foi mais ou menos essa a compreensão de algumas pessoas, e se afastaram totalmente. A mesma história, não tem vida fora daquilo, não é? Quer dizer, qualquer coisa fora daquilo parece que é uma espécie de traição à denominação. Então nunca frequentaram aqui a minha casa, nem nas reuniões, etc, etc, que eu acabei fazendo em outros lugares e outros momentos também. De outubro de 2015, ou setembro de 2015 para cá, foi quando então eu comecei a lançar na internet conteúdos. Então eu criei o canal no YouTube, eu criei o Facebook, comecei a criar conteúdos. No meu canal do YouTube já tem mais de 200 vídeos de conteúdo, criei alguns sites, mas que acabaram ficando pelo caminho. Mas o fato é que de lá para cá eu tenho conhecido pessoas do Brasil e do mundo que estão buscando a mesma jornada simples do Evangelho. Sabe que é interessante que aprendi muitas coisas com muitas pessoas. Eu tenho conhecido pessoas de toda parte que mantêm contato pelo WhatsApp, que mantêm contato por diferentes meios, e a gente experimenta isso juntos, de troca de informação, de troca de experiências. Como eu já disse para vocês, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi nesses lugares que eu passei. Sou grato de verdade, eu não falo absolutamente nada do que eu estou falando com nenhum tipo de mágoa, com nenhum tipo de rancor, e falo de forma aberta e tranquila porque eu tenho consciência de que eu estou tratando da minha história. Eu estou tratando da minha experiência, que pode ser totalmente diferente de outras pessoas. Eu conheço pessoas que estão maravilhosamente bem em determinadas comunidades e eu não estou aqui criando um padrão, não é, vamos dizer assim, um padrão de como as coisas devem ser na sua vida. Eu só estou compartilhando como aconteceu em mim. Tem gente que tem outra visão, que está tendo outro tipo de experiência em outras comunidades, ou até nessas comunidades que eu fiz parte. E eu respeito totalmente a experiência deles. E eu só abri mão de estar com essas pessoas porque aquilo me causava uma crise profunda no meu coração. Ou seja, os conteúdos que estavam crescendo do lado de dentro de mim estavam incongruentes em relação às realidades que eu era submetido do lado de fora. Sabe quando as coisas criam uma crise interior que é insuportável? Ou você rompe com aquilo, ou você de fato vai morrendo por dentro. É como você se matar, literalmente falando. Então por isso que eu falo isso tudo com muito respeito, com muita gratidão e com muita tranquilidade. Porque se você me conhece aí do Facebook, do YouTube, você sabe.
Você sabe que eu não sou anti-instituição, você sabe que eu não sou idólatra da informalidade, no sentido de que não, as únicas reuniões que Deus aprova são aquelas que acontecem sem marcar data, nem dia, nem horário e nem local. Vocês que me acompanham sabem do que eu estou falando. Então, falo isso com a maior naturalidade. E então chegamos ao ponto em que eu estou hoje. Faz um ano, praticamente, já fez um ano agora que eu estou caminhando nessa simplicidade do Evangelho, me reunindo com pessoas de forma programada e de forma espontânea. Faz um ano que eu tenho conhecido pessoas do Brasil e do mundo e a gente tem vivido experiências diárias de aconselhamento, de compartilhamento e de aprendizado mútuo. Faz um ano em que eu tenho vivido a experiência daquela paz de quem conversa livremente com qualquer uma das pessoas envolvidas em tudo que aconteceu. Se qualquer pessoa que passou pela minha história, de alguma forma, todas elas têm total abertura para conversar comigo, seja conversar sobre o que aconteceu. Na verdade, eu passei o ano de 2013 inteirinho tentando conversar com todas essas pessoas, mas não tive muito bom êxito, tive um parcialmente êxito no meio do ano passado para cá, e não tenho nenhum tipo de rancor de absolutamente nada nem de ninguém. Se eu encontrar qualquer pessoa na rua, como eu já encontrei muitas pessoas no supermercado, no shopping, no centro, onde quer que eu vá, eu abraço, eu estou aberto, eu não tenho problema nenhum de conversar com essas pessoas, não tenho problema absolutamente de tratar com elas de assunto nenhum, porque o meu coração, sinceramente, está pacificado no Senhor. O meu coração está absolutamente linkado, fixado, enraizado no Evangelho, e só no Evangelho. E eu sei em quem tenho crido. E eu sei que podem haver várias interpretações a respeito dos acontecimentos que eu acabei de descrever. Mas da minha parte, do que eu enxergo, do que eu percebo, do que saiu de mim, de fato, o que nasceu de mim, de fato, é isso que eu estou relatando para vocês com a sinceridade de quem está compartilhando o pão, de quem está compartilhando com alguém que pode estar passando por uma situação semelhante ou que tenha outras perspectivas a acrescentar. Então, o vídeo 1, que acabou a energia no meio dele, eu contei para vocês desde a minha infância, o meu nascimento, até em 2003, quando eu me batizei. Depois eu vou postar para vocês esse início, eu não sei quantos minutos deu. E nesse vídeo 2 eu contei para vocês desde o momento em que eu me batizei e como o Evangelho foi crescendo em mim, passando pelas comunidades que eu passei até chegar ao tempo atual. Eu tenho uma filhinha chamada Sofia, que tem 3 aninhos de idade, maravilhosa, uma esposa, nós já somos casados desde 2008. E eu sou muito grato a Deus por todos os amigos que Deus tem me dado ao longo desses anos. Sou grato a Deus por todos aqueles que, ao invés de julgarem, de rotularem, decidiram me ouvir, decidiram conhecer a minha história, decidiram, ao invés de rotular, apenas ouvir em silêncio aquilo de verdade que saía do meu coração. E eu te convido para essa jornada. Vamos nos conhecer, vamos aprender uns com os outros. Todos os conteúdos que eu tenho produzido, todas as mensagens, use livremente. Critique. Eu não me sinto autoridade em assunto nenhum. A única autoridade que eu sei que tenho tem a ver com o Evangelho de Jesus. Com essa experiência essencial que
é totalmente insofismável dentro de mim, inquestionável. É a autoridade que Jesus deu. Mas dos conteúdos, o que falo, você sabe, você pode criticar, você pode perguntar, você pode fazer essas indagações. Como é que você chegou a isso? O que você passou para chegar a isso? Eu te convido a caminhar juntos. Eu te convido a compartilhar os seus pensamentos, a sua história também. Você deve ter o meu WhatsApp. Compartilhe sua história. Vamos trocar figurinha, vamos aprender juntos. Vamos edificarmos mutuamente na caminhada. É assim que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Não é sozinhos, isolados do mundo. Não é vivendo uma vida alienada a tudo mais. O que eu tenho encontrado de pessoas traumatizadas, que vivem o oposto, antes viviam dentro de igreja enfornados e fazendo tudo, e hoje, porque descobriram certas coisas, vivem para o outro oposto e se isolam de Deus e do mundo. Ou pessoas que tentam viver a nova experiência com Deus, mas sob os antigos moldes e apenas repetem os mesmos erros, os mesmos vícios e as mesmas coisas. Não importa que fase da sua vida você esteja passando, o que você esteja enfrentando. Eu convido você para a gente caminhar juntos, para a gente andar no Evangelho juntos. Todo aquele que quer o amor, que quer o bem, que quer viver a experiência com Deus de forma genuína, verdadeira, eu estou junto, estamos nessa. Estamos juntos na jornada. Conte comigo para o que você precisar. Conte com o que eu sou, com o que eu tenho. Se você mora em Presidente Prudente, quer se encontrar, vamos nos encontrar. Vamos comer uma pizza juntos, vamos tomar um suco juntos. Quer participar de alguma reunião que a gente eventualmente planeja aqui em casa ou fora de casa? Vamos participar juntos. Não quer isso? Quer contrato só por telefone, por e-mail? Vamos conversar, não tenha medo. Eu não mordo ninguém. Eu não tenho nem pretensão de tirar ninguém de lugar nenhum e não estou contando isso para tirar ninguém de lugar nenhum. A experiência de cada um é a experiência de cada um. Mas eu estou compartilhando o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, em que ponto da jornada eu estou. Até porque grande parte daqueles que estão no meu Facebook me acompanham, sabe o que penso e sabe que o que eu estou falando aqui tem a melhor das intenções. Vamos juntos na jornada? Eu já agradeço todos vocês que me enchem de carinho, de amor, de acolhimento. Todos os dias da minha vida eu tenho recebido a graça de ter gente do meu lado, andando, me consolando, se deixando ser consolado, me edificando, me ajudando a ser um ser humano melhor, a ser alguém mais parecido com Jesus. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Um beijo para vocês. Esse beijo é endereçado a todos vocês que me entendem, que me amam, que têm me ajudado a ser quem eu sou e que estão aí do outro lado da telinha, do celular, do tablet ou da internet para caminhar juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas pertos, porque há uma troca de coração, há uma troca de orações, há uma troca e um compartilhamento de ideias, de experiências, e para mim isso tem sido incrível. Outro dia eu vou contando para vocês os testemunhos aos milhares. Todos os dias vem brotando, como fruto do que eu estou fazendo e do que estão fazendo por mim. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Um beijo. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.